Vamos então para o campo dos fundamentos conceituais e metodológicos da arte-terapia, a primeira parte. Então, vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui que se chama os conhecimentos da arte-terapia. Tenho certeza que você que está me ouvindo, que está seguindo essa leitura, tem muito interesse para saber da onde vem essa ciência, essa teoria, esse estudo. Até porque é a partir daí que você começa a acreditar, a confiar, como eu falei no vídeo anterior, confiar nos profissionais que utilizam a técnica, mesmo sem saber, você como paciente, sem saber exatamente, né, da onde vem, porque não é necessário você saber da onde vem, por que eu estou fazendo argila. Eu estudei para saber que a argila é o mais recomendado para você. Então essa confiança é o que esses vídeos também querem transmitir. Então, dentre os conhecimentos da arte-terapia, sobre os seus fundamentos conceituais, na página 17, quem está me acompanhando com o livro, fala bastante sobre a história, não só a história da arte-terapia, mas a história da humanidade. Porque se nós olharmos para os movimentos em que o homem começou na pré-história a fazer desenhos nas paredes para contar algo, para mostrar como se fazia para matar aquele animal, ou para celebrar, ou para marcar rituais. Então o homem já utilizava questões da natureza para materializar. Hoje podemos colocar o nome de linguagem, de expressão, de arte. Não era nada disso. Era uma maneira de conseguir aglutinar o conhecimento. Pensa numa época em que 100% das coisas eram transmitidas de modo verbal, né? Ou pela observação. Então o conhecimento ficava difícil você passar de geração para geração. Então, por meio desse tipo de linguagem, que hoje nós chamamos de arte rupestre, né, começou-se a aglutinação e nós vemos que esse movimento começou pela expressão do corpo, a expressão de uma arte. E ele fala exatamente isso aqui, né, que depois desse período, lá na Antiguidade, em Platão, a arte ela ainda era vista, ainda se era questionado sobre a beleza, como a beleza atingia os olhos do ser humano. E aí ele fala aqui que o Platão e a Antiguidade ficava filosoficamente refletindo sobre, né, nós somos belos e vemos a beleza, ou a beleza está ali e nós apreciamos o belo. Existe uma beleza sensível, não conciliável com a beleza ideal. Então uma trama de começar a apreciar a arte e começar a encontrar o que tem de relação com o homem. É como se ainda não tivesse conectado. Mas já aqui na página 18 ele fala aqui. Então, o que pode parecer contraditório no pensamento do filósofo Platão parece não mais se apresentar com as mesmas dificuldades em nossa proposta. Em vez desse problema filosófico da busca de um modelo de beleza fora do ser humano, ou no íntimo do ser humano, ou lá, ou cá, sabe? Ou significa exclusão, ou lá, ou cá. Apresentamos hoje o problema de saber em que a associação de um mundo ideal com o mundo sensível pode ser coerente e descobrir na atividade artística uma modalidade particular de expressão e de organização desses dois mundos. Esse é um dos grandes dilemas de quem é psicólogo, psiquiatra, né? As pessoas falam, né, e nós sentimos que existe o mundo externo e o mundo interno. E muitas vezes o problema está que o meu mundo externo é muito diferente do meu mundo interno. E isso adoece. Então, ter essa dicotomia separado é um dos principais problemas
que a psicologia estuda e o arte-terapeuta também. E aqui nessa frase ele diz que a atividade artística é uma modalidade particular que auxilia a união entre esses dois mundos. E depois, falando um pouquinho sobre a Idade Média Latina, né, que tinha uma grande preocupação em organizar e unificar coisas. Então, aqui ele está falando, não sei se vocês já ouviram sobre isso, sobre esse método que nós utilizamos mentalmente sem perceber, que é de encaixotar coisas. Já pensaram sobre isso? Então, assim como eu comentei com uma pessoa que veio aqui no meu consultório esses tempos. Por exemplo, vamos pensar assim na capoeira. Aí, o que a nossa mente quer saber? O que é a capoeira? Aí a nossa mente vai lá e fala assim, é uma luta. Só que se você analisar a capoeira sem ter que colocar ela em nenhum lugar, você vai ver que a capoeira é uma filosofia de vida, você vai ver que também tem relação com luta, que ela faz parte de uma cultura, ou seja, que ela é muito maior do que você consegue colocar. A nossa mente, ela gosta de colocar, cartesiana, né? Ela gosta de colocar uma coisa no lugar, unificar. Ah, é isso! Gosta de supostamente entender. Mas a arte aqui, e a arte-terapia, está sendo dita assim, não vamos colocar essa ciência, essa abordagem dentro de uma caixinha, porque nós corremos sério risco de perder pedaços e criar pedaços. Imagine um sapato, aí você tem o número 40, você usa 40, só que só existe tênis 36. Por quê? Porque tem que caber no 36. Esse é o pensamento cartesiano. Aí você vai lá e corta o dedão e corta o calcanhar e coloca dentro do número 36. Perdeu o pé. Você perde o todo, perde a essência. Então ele está falando sobre isso, que foi na Idade Média que as coisas começaram a ser encaixotadas nesse sentido. E depois veio na Renascença, principalmente com Michelangelo, que passa uma nova reflexão estética, né? E se associa definitivamente a arte com a beleza. E nisso, né, ele diz que começaram a existir novos estilos e escolas de artes, demonstrando principalmente o papel da personalidade do artista. Então ali ele já estava dizendo, já está se entendendo que não estou somente retratando este quadro. Este quadro está retratando, além de ser belo, ele está retratando a minha personalidade. Porque por meio de eu olhar e apreciá-lo, eu consigo perceber um pouco, além do que está na imagem, consigo perceber a personalidade de quem construiu. Isso é o olhar da arte-terapia, o movimento. E disse, né, que em tal contexto, enquanto os filósofos do século XVIII distinguem a beleza do sentimento da beleza, os artistas vão construindo as correntes barrocas, românticas ou impressionistas. Assim, chega-se ao final do século XIX e início do século XX, que foi quando a arte-terapia surgiu, em que o interesse das pessoas, motivando o espírito do ser humano, leva naturalmente a atividade artística para os lugares dos cuidados psiquiátricos. Então, é lá no século XX que a arte-terapia, a musicoterapia também estava nesse movimento, a questão da arte com essa observação que nós conseguimos apreciar também a personalidade das pessoas, é levado para o meio da saúde. Aqui fala do campo da psiquiatria, porque até então não existia a psicologia, né, como é vista hoje. E também ainda não existia a arte-terapia. Ela foi levada porque sabia-se que esse processo de criar coisas por meio de atividades artísticas fala
da pessoa de modo subjetivo. Então, no próximo vídeo, eu vou gravar um pouquinho sobre os fundamentos médicos, que também é uma parte teórica da arte-terapia, como eu comentei, é uma ciência, então aqui nós estamos estudando como ela foi desenvolvida, porque hoje fala assim, vamos falar da psicologia, mas nós precisamos saber da onde ela surgiu. Assim, nós estamos falando da arte-terapia e nós precisamos saber como que ela foi desenvolvida até chegar no patamar de ciência. Então, esse aqui é um estudo científico. Estão gostando? Continue seguindo aqui. Até logo!